Meus queridos, vamos lá então. Podes ir pegando a tua Bíblia. Nós vamos ler o livro de Tiago, capítulo 5. Aleluia, Deus é bom. Uma coisa é certa, o calor dá-nos mais energia, não é? Estás no melhor sítio hoje. Amém. Tiago, capítulo 5, verso 7. Abre a tua Bíblia em nome de Jesus. Eu vou estar a ler a partir da versão Nova Almeida atualizada. Se tu puderes, conseguires ficar de pé em reverência à palavra de Deus, vamos ler hoje. Diz assim, Tiago 5, verso 7. Vou dar um tempo para vocês conseguirem abrir. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Obrigado, Senhor, que consigo ouvir e ser transformado pela Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra existe e nós somos o que ela declara que somos, nós fazemos o que ela declara que nós fazemos e nós vamos para onde ela declara que nós devamos ir. Por isso, Pai, que a Tua Palavra seja a base para a nossa vida e hoje, mais uma vez, queremos que ela seja revelada a nós, não pela força, não pela violência, mas pelo Teu Espírito que nos revela, que nos convence da justiça e do juízo. No nome do Senhor Jesus, toda a igreja diz, amém. Podes sentar hoje em nome de Jesus. Aleluia. Antes de darmos seguimento à pregação, nós vamos, todas as vezes que temos a ceia, nós juntos declaramos o credo apostólico. Amém? Temos aí, Enzo, por favor, podes colocar e vamos juntos ler. Amém, irmãos? 1, 2, 3. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos. Tem mais? Na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós queremos falar sobre paciência. Há uma exortação hoje à paciência verdadeira. Eu fiz do propósito em saltar o verso 1 até ao verso 6. Por quê? Primeiro, porque é um tema que nós já tínhamos tratado, sobre riqueza, sobre a opressão dos ricos em relação aos pobres. Mas eu quero só vos dizer que o do verso 1 ao verso 6 dá-nos um pouco o contexto do que é tratado aqui a partir do verso 7. Então, todos nós, irmãos, já sentimos falta de paciência, ansiedade com a vida, não é? Às vezes a conta que não fecha no fim do mês, o dinheiro não chega até o final do mês, às vezes é um corpo que está doente, que dói, mas que não sara, às vezes é um filho que saiu de casa, mas ainda não regressou. Às vezes é uma oração que nós repetimos há anos e anos e anos, mas parece que Deus não ouve a nossa oração. Nós aguentamos um tempo, nós aguentamos mais um pouco, mas chega um dia em que o nosso coração fica fraco e diz, já não vale mais a pena esperar, já não vale mais a pena aguardar.
Tiago escreve para pessoas que estão nessa fase, para quem já está cansado de esperar, para quem já esgotou o tanque da paciência. Não sei se é o teu caso, não sei se é a tua situação, não sei se tu estás à espera de algo e até hoje não aconteceu, mas mesmo que não seja o teu momento da vida agora, algum dia vai acontecer. Algum dia a tua paciência vai ser testada. Algum dia Deus vai colocar a tua paciência a teste. E é bom que nesse dia, nesse momento, nós nos possamos lembrar da palavra de Deus, que nos ensina como devemos lidar com a espera, como devemos ser pacientes em Deus. Antes do verso 7, Tiago estava a trovejar, a ir contra os ricos que enganam os trabalhadores, que enriqueciam à custa do trabalho e do suor dos pobres. E depois dele ir contra esses ricos que oprimiam, ele volta os seus olhos para o oprimido. E ao oprimido, para o cansado, para as vítimas, ele não diz: virem-se contra os vossos opressores. Ele não diz: façam uma revolta. Ele não diz: façam guerra, façam vingança, vinguem-se daqueles que vos oprimem. Tiago não faz isso. Tiago olha para os oprimidos e diz uma coisa que muitos de nós não querem ouvir: ser paciente. Ele olha para aqueles que estão a sofrer no momento do seu sofrimento e da sua dor e diz: ser paciente. Fica hoje comigo, porque nós vamos entender que essa paciência às vezes não é o que parece. Vejam o verso 7 novamente. Mantenha a tua Bíblia aberta e vamos juntos mergulhar na palavra de Deus. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Tiago, irmãos, não fala da paciência de quem cruza os braços e engole tudo calado. Não é essa paciência que Tiago nos leva a refletir. Não é sobre isso. Não é aguentar as injustiças da vida sem dizer e sem fazer nada, se esconder, se isolar. Não é isso. Tiago usa uma imagem, usa um exemplo de um lavrador. Diz comigo, lavrador. Alguém aqui já lavrou a terra alguma vez? Cada vez menos, não é? Mas temos aí um ou outro que ainda é raiz, não é? Como se diz. Nós sabemos que há um tempo determinado que é propício para nós semearmos. Há um tempo em que a terra está pronta para receber a semente. E durante esse tempo nós trabalhamos e colocamos a semente na terra e essa semente depois é colocada no lugar. Só que essa semente precisa de uma coisa muito importante para depois germinar. Ela precisa de tempo, ela precisa de espera, ela precisa de um processo. Vejam a imagem que Tiago vem dizer que deve ser o irmão paciente. Ele é como um lavrador que num tempo semeia, coloca a semente na terra, mas ele espera, porque ele não colhe aquilo que ele plantou no dia seguinte. Ninguém que planta algo vai estar à espera de colher no dia seguinte. O que é que isso significa? Que nós não devemos esperar que as coisas que nós estamos a plantar na nossa vida, que nós estamos a semear na nossa vida, não vão ser colhidas muitas vezes amanhã, ou depois, ou às vezes daqui a 1 ano, ou 2. Muitas vezes vamos plantar coisas, vamos semear coisas que na nossa vida ainda não vão ser fruto de colheita para já, mas no futuro, daqui a algum tempo. E talvez, irmão, vou-te dizer outra coisa, talvez nem sequer és tu que vais colher aquilo que tu plantas. Talvez tu vais viver uma vida toda de plantar, de trabalhar, de esforçar, de fazer o teu melhor, mas quem vai colher o teu trabalho vão ser as gerações futuras. Quem vai colher do teu esforço, quem vai poder
comer do teu trabalho vão ser as gerações futuras. E Tiago vem dizer, o lavrador não espera que a sua colheita esteja pronta no dia seguinte. Por quê? Porque o lavrador não controla o tempo. Porque o lavrador não controla quando chove, não controla quando faz sol. O lavrador tenta ajustar a colheita às estações, mas no final do dia, qualquer coisa pode acontecer que está fora do seu controlo. Na semana passada a mensagem foi exatamente essa. Por que fazemos planos e colocamos os nossos planos à frente de Deus, sendo que nós nem sequer sabemos como será o dia de amanhã? Nós não sabemos, nós podemos fazer vários planos e de repente a terra treme, como aconteceu na Venezuela, e todos os planos caem por água abaixo. Nós podemos ajustar a nossa vida para cumprir certos objetivos, mas de repente vem uma doença, de repente vem uma tragédia. Então o tempo não está nas nossas mãos, nós não somos senhores do tempo. O tempo está nas mãos de Deus. Ele é soberano sobre o tempo, sobre as estações e sobre tudo o que acontece no mundo. Amém, igreja? No entanto, Ele nos diz, apesar de nós não fabricarmos o tempo, de nós não decidirmos quando chove, quando tem sol, nós não temos controlo sobre isso, mas nós temos controlo sobre alguma coisa, sobre o que a nossa mão pode alcançar. Nós temos controlo sobre o que a nossa mão pode fazer. O que Tiago está a dizer é, o lavrador não planta e vai se sentar, não. O lavrador planta, prepara o solo e todo o processo que ele tem é de regar, é de preparar, é de estar à volta da sua semeadura. Por quê? Porque ele sabe que o tempo não está no seu controlo, mas o presente está. Ele sabe que aquele terreno precisa de cuidado, então ele não desiste, ele não para, ele não cruza os braços, ele não entra num momento de desistência total, ele não questiona o tempo, ele se prepara para o tempo certo. Porque quando vier a chuva, é bom que os nossos campos estejam preparados, irmãos. Diz ao teu irmão, a chuva vai vir, mas os teus campos têm que estar prontos. Não adianta nada Deus mandar a chuva, Deus mandar tudo, e nós não estamos preparados para o que Deus quer fazer em nossa vida. Nós temos que trabalhar e preparar a nossa vida para o que Deus vai fazer. Amém, igreja? Essa paciência que trabalha, que cava, que cuida, que se levanta cedo, que coloca os olhos em Deus e que espera aquilo que só Deus pode mandar. É essa paciência, irmãos, que Tiago diz-nos para ter. Não aquela que desiste, não aquela que para, mas a que continua a trabalhar enquanto confia no tempo certo de Deus. É esperar a fazer. Tiago tem um tema que passa por todo o livro, a fé que trabalha. Confiar e trabalhar em simultâneo, porque as duas coisas caminham juntas. Eu não posso ter uma fé que não demonstra fruto. Eu não posso ter uma fé que espera que Deus tudo faça e que não faça a minha parte. Deus hoje te convida, te convoca, te exige que tu possas esperar o tempo certo de Deus, fazendo o teu melhor. Diz ao teu irmão, faz o teu melhor. Aleluia. Ele diz então, fortaleçam os vossos corações. Fortaleçam os vossos corações. Verso 8. Pois a vinda do Senhor está o quê, irmãos? Longe, está demorada, está atrasada. Deus apanhou o trânsito ali na saída do Picoto. Foi isso que aconteceu? Foi isso? Eu falo isso porque eu tenho um trauma com o Picoto, não é? Eu passo por lá todos os dias, então a minha vida é um atraso por causa daquele sítio, só em específico, mais nada. Mas Deus não está no trânsito, Deus não está atrasado, Deus não está à espera de alguma coisa acontecer. Deus tem o seu tempo e nada pode parar o seu tempo, aleluia!
nada pode travar o seu tempo. Então nós temos uma função: fortalecer o nosso coração, porque a vinda do Senhor não está longe, irmãos, ela está próxima. Se Tiago dizia que ela estava próxima há 2000 anos atrás, quanto mais próxima não estará hoje? Nós vemos as profecias se cumprindo, nós vemos o mundo a caminhar por um caminho de destruição, exatamente como a Bíblia nos tem ensinado. Deus em breve voltará. Não sabemos se é agora, não sabemos se é quando sairmos daqui hoje, não sabemos se vamos a tempo do Brasil julgar, mas Deus voltará. Sabemos só que o tempo está próximo. O problema, no fundo, não é só o cansaço do corpo, também é o coração que se enfraquece, é o coração que escorrega, que não fica firme. Mas a paciência da Bíblia não é uma fraqueza, irmãos, mas é um coração que está cravado, está firme no solo rochoso que é Jesus Cristo. Um coração que tomou uma decisão: eu vou me manter de pé, porque aquele a quem eu espero está próximo, aleluia. Essa é a minha esperança, Cristo voltará. Diz ao teu irmão assim: a fé que espera não fica de braços cruzados. E a pergunta que fica para ti hoje é: qual é a área da tua vida em que estás à espera de uma colheita que ainda não chegou? Qual é a área que tem vindo já aquela tentação que te diz assim: tira o pé, larga, desiste, para, não vale a pena? O Senhor te diz hoje a ti que não é para largar, não é para desistir, não é para deixar o terreno abandonado, porque não é no teu tempo, mas é no tempo dele que a chuva virá. E todo o teu trabalho, irmão, vai ter valido a pena. Todo o teu esforço, toda a tua intenção, todo o teu suor vai ter valido a pena. Tu tens que ficar e fortalecer o teu coração hoje, em nome de Jesus. Essa palavra é para que tu saias daqui fortalecido para aguentar mais um tempo, trabalhando e dando o teu melhor, para que a colheita do Senhor seja no tempo certo e na hora certa na tua vida. Enquanto tu esperas, Deus trabalha em ti. Uma das perguntas que nós fazemos é: Deus, por quê? Por que que ainda não? Eu estou salvo, mas eu ainda peco. Eu tenho a minha casa separada no céu, mas eu ainda moro neste mundo. Eu tenho que te amar com todo o meu coração, mas às vezes ainda amo as coisas desta terra. Por quê, Senhor? Por que que eu estou à espera de algo perfeito, sendo que ainda vivo numa condição de imperfeição? Deus nos dá uma resposta: porque a condição de imperfeição é o terreno que Deus usa para nos aperfeiçoar. Eu vou te dizer uma coisa, irmão: do jeito que tu estás agora, tu não estás bom para estar no céu, não. Eu vou repetir isso porque eu acho que é difícil compreender e engolir. Do jeito que tu estás agora, tu não estás bom para estar no céu. Por que que Deus, quando nos salvou, não nos transportou logo para o céu? Porque a gente não ia aguentar a santidade de Deus. Porque a presença de Deus é tão santa, tão separada do pecado, que nós não iríamos aguentar. Então nós vivemos uma vida de purificação, de santificação, de transformação da nossa alma, para que nós possamos estar de pé diante de Deus, sendo chamados de justos. E não é pelo nosso esforço, é pelo Espírito que transforma-nos, que age e que faz a sua obra dentro de nós.
Mas Deus usa a paciência para provar. Deus usa os momentos de dificuldade para te provar. Deus usa as provações para te colocar mais próximo da vontade dEle. Qual é o objetivo da vida? É sermos mais parecidos com Jesus. É esse o nosso propósito, é viver de forma que sejamos o mais próximos possíveis de Cristo, na sua aparência, na sua santidade. E isso não vai acontecer se tu não fores provado, se tu não passares por tribulações, se tu não passares por dificuldades na vida. O facto de estarmos à espera, de termos semeado e de não ter acontecido as coisas na nossa vida, é uma oportunidade que Deus está a usar para nos moldar, para nos transformar. Aleluia, igreja! A transformação é feita assim. A paciência não se estraga por dentro. Tiago vai dizer no verso 9, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Tiago fala aqui sobre algo que parece não ter muito a ver com o tema, não é? Ele está a falar sobre paciência, falou sobre o lavrador que aguarda o fruto da terra, mas depois ele vai dizer, não falem mal uns dos outros, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Mas eu quero te dizer, irmão, que isto tem tudo a ver com o que temos falado, porque nós já aprendemos no capítulo 4 que todas as guerras, todos os problemas que nós temos um com o outro, nasceu dentro de nós. Nada nasce cá fora, tudo está aqui dentro. Por quê? Por causa dos desejos, por causa das inclinações, por causa da concupiscência da nossa carne. Lá está uma palavra difícil, né? Os desejos da carne. Tudo isso nos faz entrar em conflitos, em guerras, em dificuldades uns com os outros. E Tiago vem dizer, nessa lógica, que nós não nos devemos queixar uns dos outros. Por quê? Porque queixar uns dos outros, maledicer uns dos outros, difamar uns aos outros, criticar uns aos outros, tem uma origem que é: nós não estamos a saber ter paciência em Deus e no tempo de Deus. E a nossa falta de paciência desemboca na crítica, desemboca na maledicência, desemboca naquilo que nós muitas vezes vivemos como consequência de um coração que ainda não está pronto para se entregar completamente a Jesus. Então ele diz, o juiz está às portas. Diz ao teu irmão, Jesus vem para nos dar bênção, mas também para nos julgar. O mesmo Jesus que é esperado com paciência, o mesmo Jesus que está à porta, o mesmo tempo que nós somos chamados a termos o coração forte, é o mesmo Jesus que vem para olhar para nós e também julgar as nossas ações. O mesmo que vem dar esperança é o mesmo que vem olhar para nós com o olhar do verdadeiro juiz. Então, da mesma forma que somos chamados a estar fortes em Deus, também somos chamados a purificar o nosso coração, porque Ele está próximo. Então, afasta de ti, querido, o pecado. Afasta de ti o pecado da crítica, afasta de ti o pecado que te tira da presença de Deus e também te tira da presença dos teus irmãos. Esse pecado, ele impede que nós possamos viver uma vida justa diante de Deus. O sofrimento tem um efeito secundário perigoso. Qual é o efeito secundário do sofrimento? Ele nos torna azedos por dentro. Se olharmos para nós, quando o aperto aumenta, quando a dor se acumula, nós raramente vamos ter com Deus de peito aberto e dizemos o que vai em nosso coração. Nós muitas vezes acabamos por descontar quem está próximo. E quem está próximo é o marido, é a esposa, é o filho, é o pai, é a mãe, é o amigo chegado e é também o irmão da igreja. Muitas vezes Deus não recebe a nossa queixa, mas quem amamos recebe e sofre também. Tiago diz que essa raiz tem um lugar
é o nosso coração. A mesma vinda, que é a nossa esperança, é a qual devemos estar prontos para prestar contas diante de Deus. Diz ao teu irmão: não deixes que a dor te transforme. Não deixes, irmão, que o sofrimento faça de ti uma pessoa amarga. Não te deixes tornar azedo, difícil de conviver, difícil de aturar por causa da espera longa que tens vivido. Fortalece o teu coração e não percas a doçura da presença do Espírito Santo. Uma tragédia muito grande é um cristão azedo, é um cristão amargo. É alguém que foi salvo, redimido pelo sangue de Jesus, mas que vive uma vida como se isso não tivesse significado nada. Meu irmão, a coisa mais bonita, mais maravilhosa que aconteceu foi nós estarmos a chafurdar na lama do pecado e vir alguém nos levantou, nos limpou, nos deu uma nova roupa e nos disse: tu és livre. Essa é a coisa mais bonita e mais doce que aconteceu conosco. Isso é motivo para nós vivermos uma vida doce, uma vida alegre, uma vida condizente. Então não permitas, meu querido irmão, minha querida irmã, que o teu coração fique azedo por causa das lutas deste mundo. A dor que não te leva até Deus, quase sempre te leva contra o teu próximo. Deus tem um lugar preparado para lidar com a tua dor, mas tu tens que levar até Ele. Leva a tua dor até Deus. Eu quero te dar mais um ponto. No verso 10, Tiago diz assim: irmãos, tomem como exemplo do sofrimento e da paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Aleluia. Primeiro os profetas, homens que falaram da parte de Deus e que foram perseguidos por isso. Homens que foram fiéis a Deus e precisamente por causa da sua fidelidade eram odiados, perseguidos, mal compreendidos, presos e mortos, porque tinham o Espírito de Deus em si. E depois temos o exemplo de Jó. O exemplo de Jó é muito maravilhoso, porque é o retrato máximo de quem persevera no meio da incompreensão. Quem já leu o livro de Jó? Levanta a mão. Amém. Se tu lês o livro de Jó, tu ficas meio que frustrado, porque é um livro até grande, e no meio daquele processo inteiro, tem muita coisa que Jó questiona, que os amigos questionam, que a mulher questiona, toda a gente está a perguntar porquê, e Deus calado. Deus calado. Aliás, há momentos em que Jó começa a ser mais forte no questionamento e na crítica, e Deus olha para ele e diz assim: ó Jó, onde é que tu estavas quando eu criei o mundo? Quando eu fiz o firmamento? Quando eu coloquei as coisas no lugar? Tu não estavas lá, Jó. Ou seja, Deus até o repreende por causa do seu questionamento excessivo. O que é que nós aprendemos com a história de Jó? O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão, mesmo quando nós não compreendemos o seu agir. A palavra aqui grega para misericórdia e compaixão em específico, compaixão no sentido judaico, tem a ver com aquilo que vem das nossas entranhas. Não é um sentimento assim bonitinho, na verdade tem a ver com uma disposição das nossas próprias entranhas, de tudo o que temos, é algo profundo que vem de dentro de nós. E vejam, a Bíblia diz que Deus é cheio de compaixão para conosco. O fim de Jó não foi crueldade. O fim de Jó foi um Deus que conteve o mal. Foi um Deus que sustentou tudo com a sua mão invisível e que entregou o melhor do que estava no princípio.
Aleluia. A história de Jó não é sobre as bênçãos que Jó teve em dobro depois de ter perdido tudo. Não é só sobre Jó não ter questionado Deus e Deus ter dado muitas coisas maravilhosas para ele, não. A história de Jó é a história de todos nós. Jó era um homem temente a Deus, amém? Jó fazia tudo certo. Mas Deus permitiu que Jó passasse por aquilo. Por quê? Porque Jó temia a Deus, mas Jó não conhecia a Deus. Jó não tinha relacionamento com Deus. Jó não tinha profundidade em Deus. Jó fazia tudo certo. Jó cumpria bem a sua religião. Se Jó fosse uma pessoa do século 21, Jó ia à igreja, Jó dava o dízimo, Jó levava os filhos nos cultos jovens, Jó era um homem certo no seu trabalho, tinha a postura correta na sua profissão, Jó tinha tudo isso, mas Jó não conhecia a Deus. Há um perigo de fazer tudo bem, mas não fazer pelos motivos certos. Há um perigo de fazer tudo bem, mas não conhecer a origem da bondade verdadeira. Há um perigo de seguirmos a Cristo pelas ações boas que Ele nos leva a ter, mas não conhecer o seu coração. E o processo todo de Jó foi um homem ser moído no seu corpo, na sua alma, no seu coração, nas suas emoções, para que no final ele olhasse para Deus e dissesse: antes eu ouvi falar, mas hoje eu conheço como quem te vê face a face. O ponto de Jó, irmãos, e o ponto do teu sofrimento e da tua dor, é para que tu possas olhar a Deus e ver Cristo face a face. E isso acontece no teu momento de maior dor e de maior luta. É no teu ponto baixo, é no vale que Deus se revela a ti. É no diagnóstico da doença. É quando não tens mais 1 cêntimo na carteira. É quando a tua conta bancária está zerada. É quando o teu filho te desobedece, é quando o teu marido ou a tua esposa estão de mal contigo, no mau momento. É a hora em que tu podes ver a face de Jesus e conhecê-lo verdadeiramente. A história de Jó é sobre conhecer a Deus. E nós usamos ela de forma deturpada. Nós dizemos assim: não, tem paciência como Jó. Por quê? Porque Deus vai te dar em dobro. Quanto nós deturpamos a palavra, estamos a tirar o pão da boca do irmão. Porque o ponto de Jó, irmão, aproveita o teu sofrimento. Aproveita a tua dor. Aproveita as lágrimas. Aproveita tudo que tem corrido mal na tua vida, porque é agora que tu tens a oportunidade de conhecer Jesus. É agora, tu tens uma oportunidade que não terás em mais momento nenhum da tua vida e que não tiveste antes. Conhecer a Bíblia é bom, conhecer teologia é bom, mas há momentos em que espiritualmente nada se compara a sermos abraçados por Jesus. Amém? Vejam, quem persevera no meio do mistério, muitas vezes não tem resposta, mas tem o conforto do Espírito Santo. A mesma dor que pode nos destruir é a dor que Deus pode usar para nos ferir e nos curar. O ladrão vem com uma lâmina para nos matar, mas o cirurgião vem com uma lâmina para nos curar. A dor, ela pode ser algo que nos destrói, mas ela também pode ser uma ferramenta na mão de Deus para nos curar, para nos trazer cura. Como assim, Rodrigo? Sim, Deus pode ferir o teu coração para te curar. Deus pode te deixar deprimido para que tu possas reconhecer o teu pecado.
Deus pode destruir a tua saúde emocional durante um período para que tu possas entender que não dá mais para caminhar nesse sentido. Eu quero te dizer uma coisa, irmão, eu não sei porque é que eu vou por esses caminhos, mas é o que eu estou a sentir de dizer. Não peças para Deus te livrar já, pede para Deus te ensinar o que é que tu tens que passar a ser a partir de hoje. A tua semeadura já aconteceu, mas a colheita está à espera de que o teu coração esteja preparado. Há dores que são boas para nós. Toda essa espera aponta para alguém. Qual é o objetivo de esperarmos? É para que Jesus venha, para que estejamos prontos para a vinda do Senhor. Diz ao teu irmão, está pronto para a vinda do Senhor. Jó, irmãos, assim como todas as histórias do Antigo Testamento, não são só sobre aquelas histórias, sobre aquelas personagens. O Antigo Testamento ele tem um propósito de apontar para Jesus. O Antigo Testamento é cristológico. E quando olhamos para as histórias do Antigo Testamento, nós podemos ver Cristo em cada uma delas. Jó persevera, mas a sua perseverança aponta para alguém maior do que ele. Jó é uma sombra de alguém que vem depois. Jó é o tipo de alguém que é maior do que ele. Porque o verdadeiro homem das dores, o verdadeiro homem que suportou o sofrimento, não só o seu, mas o de todos os inocentes até o fim, sem uma queixa, como Jó se queixou, mas Cristo não. Esse homem das dores, que sofreu muito mais, que passou por muito mais, entregou-se à dor, entregou-se ao julgamento, entregou-se à justiça do Pai. Jó nos mostra paciência, mas Cristo cumpre a paciência. E o fim que o Senhor deu, misericórdia e compaixão, não é uma teoria bonita. Na verdade, a misericórdia se materializou num túmulo vazio. A compaixão se mostrou em um túmulo que já não tem mais um corpo. Jó, irmãos, saiu do sofrimento mais abençoado do que entrou. Cristo saiu do túmulo, saiu glorioso, saiu da dor e prometeu-nos que um dia vai voltar. Eu quero te fazer a pergunta, tu estás pronto? Como estão as tuas colheitas? Como está o teu terreno? Como está a tua terra? Há várias histórias no Novo Testamento que Jesus usa para nos dizer o seguinte: há um senhor que foi e que deixou um terreno, e que deixou talentos, e que deixou coisas para que essas coisas possam ser trabalhadas. E na volta esse senhor volta e alguns foram fiéis, mas outros não. Aqueles que não foram fiéis, o Senhor vai tomar tudo o que eles têm. Deus te deu bênção, irmão. Deus te deu coisas maravilhosas, mas Ele não te deu para tu fechares os braços e esperares. Ele te deu essas coisas para que tu possas, através delas, honrá-lo. Deus te deu uma família para que, através da tua família, Ele possa ser honrado. Um trabalho para que Ele possa ser honrado. Saúde para que tu possas usar para Ele. Bênção financeira para que o reino dEle possa ser abençoado. Tudo isso na tua vida serve para que Ele volte um dia e te pergunte se tu foste fiel com o que eu te dei, filho. Como está o teu terreno, irmão? Eu quero te chamar hoje a paciência, mas não uma paciência que desiste, mas uma paciência que trabalha, uma paciência que tem a enxada na mão e que não para questionar o porquê que não vira chuva, o porquê de estar muito sol, o porquê do meu terreno ainda não estar pronto. Não, é uma paciência que espera no Senhor, amém? Que confia no Senhor. Eu não sei qual é o momento em que estás na tua vida, há quanto tempo estás à espera, mas não cruzes os teus braços, irmão. Não desistas.
pega na enxada e coloca os teus olhos no céu. Porque quando vier a chuva, quando vier a estação, o teu terreno tem que estar pronto.